Basic AI Algorithm Explained. Opa, talvez isso me interesse. O mundo, o universo da inteligência artificial é complexo e intimidador, especialmente para os iniciantes. Vocês acham intimidador, pessoal? O universo da inteligência artificial? Bom, mas no final das contas a AI ela é dirigida por uma série de algoritmos, regras, instruções que é dado para o computador para ajudar ele a aprender dados. Então nesse guia vai explicar alguns algoritmos básicos de inteligência artificial. Árvore de decisão, regressão linear. Isso dá medo. Os nomes dão medo, não dão? Eu fico com medo com os nomes. Deixa eu traduzir isso daqui para vocês acompanharem certinho. Árvore de decisão. Uma árvore de decisão é uma representação gráfica de possíveis soluções para uma decisão baseada em certas condições. É como um fluxograma onde cada nó representa um teste ou uma pergunta sobre um atributo. Por exemplo, está chovendo? Em cada ramo representa o resultado do teste. Sim, não. É mais ou menos aqui, tá, pessoal? Ó, ali ele falou que tem uma decisão que está rolando ali, por exemplo, vai chover? Pode ser sim, pode ser não. E cada uma dessas coisas vão levar para um lugar. Nesse caso, está tudo levando para o mesmo lugar. Mas pode ser que daqui para frente a decisão, mudando, ela vai para outro lugar. Cada nó representa um rótulo da classe resultado da decisão. Essa estrutura auxilia na tomada de decisão, dividindo uma decisão complexa em uma série de decisões mais simples. Então você está entendendo que tem muitos caminhos para essa inteligência artificial escolher. Então é mais ou menos isso que ele está fazendo um desenho para que você possa entender via desenho. Legal? Selecionando o melhor atributo, então cada nó da árvore, o algoritmo seleciona um atributo que melhor divide o conjunto de itens. Isso geralmente é feito usando critérios como impureza de Gini ou ganho de informações na árvore de classificação. Tá bom, mas aí entendo que a headline é selecionando o melhor atributo. Então ele vai fazer algum tipo de critério para fazer uma escolha, beleza? Então criando ramificação para o atributo. Depois que o atributo é selecionado, o conjunto de dados é dividido em subconjuntos que contém valores possíveis para esse atributo. Esse processo é repetido recursivamente em cada subconjunto derivado. Então, você vai escolhendo o melhor atributo, vai para o próximo, aí vai ter opções, vai para o próximo, melhores opções, pá. Então, ele está construindo toda uma árvore para fazer decisões. Tipos de árvore de decisão, tem a de classificação e de regressão. A de classificação, usadas quando a variável alvo é categórica. O resultado é a classe a qual o ponto de dados pertence. O resultado é a classe ao qual o ponto de dados pertence. E a árvore de regressão é usada quando a variável alvo é contínua. O resultado é um número real, por exemplo, um preço, uma temperatura. Cara, aqui eu tô achando o seguinte desse artigo. Ele tá mostrando pra gente quais são os algoritmos, mas seria legal se a gente entendesse o algoritmo em si para poder entender o que está dizendo aqui. Olha, são esses algoritmos, é assim meio que por cima que eles são construídos. Inclusive, se você passar isso daqui para o ChatGPT, provavelmente ele vai dar a mesma ideia. Isso aqui que eu acho que é mais legal. Quando a pessoa vem com um exemplo, quando ela vem explicando melhor, isso aqui eu acho mais massa. Então vamos ver. A árvore de decisão em ação. Imagina que você decide jogar tênis com base em várias condições climáticas, como perspectiva. Ensolarado, nublado, chuvoso. A temperatura está quente, está amena, está fria. Falso, ou seja, são muitas variáveis. Então começando pela raiz, que seria aquela ideia de uma árvore, o algoritmo pode primeiro considerar a perspectiva. Se as perspectivas forem nublada, isso poderá levar a uma decisão de sim ou não para jogar tênis. Ah, beleza, nublado. Sim, pô, nublado é legal, o sol não está forte. Se a perspectiva não for nublada, a próxima pergunta pode ser sobre a umidade. Então, beleza, ele fez uma pergunta, tá nublado? Pô, não tá. Próxima pergunta, como que tá o vento? Então, cada resposta vai levando a gente para um caminho. É muito simples de entender a navegação dele. Esse exemplo aqui, eu acho que ele torna de maneira um pouco mais simples para vocês. Porque a gente vai vendo, né? Pô, cara, eu tenho já essa informação, já tenho aquela, pô, vou por esse caminho, vou por outro. É decisão. A decisão a gente sempre vai considerar muitos fatores para tomar uma melhor decisão. Ou aquela que a gente acha melhor naquele momento. Então, ao compreender a árvore de decisão é possível obter insights sobre como ocorre a tomada de decisão estruturada no aprendizado de máquina. Este método, embora simples, estabelece as bases para as técnicas mais avançadas de IA e aprendizado de máquina. Beleza, e ele vai falar um pouquinho da regressão linear. Então, a regressão linear é uma das técnicas estatísticas mais simples e amplamente utilizadas para modelagem preditiva. Tem como objetivo modelar a relação entre duas variáveis, ajustando uma equação linear aos dados observados. A variável que queremos prever é chamada de variável dependente, ou às vezes resultado-alvo ou variável de critério. Enquanto a variável que usamos para fazer previsões é chamada de variável independente ou variável preditora. Tá, já começou a bugar, começou a dar o derramezinho, né? Calma. Vamos, continua. Os princípios básicos da regressão linear. A equação. Regressão linear ajusta uma linha aos pontos de dados que é representada pela equação y igual a a vezes x mais b, aonde y é variável dependente, tá?
X é a variável independente. Tá? A é a inclinação da linha, que representa a relação entre x e y. Inclinação da linha. E B é a interceptação do y. O objetivo do modelo. O modelo é encontrar os valores A e B que minimizem o erro de previsão. Quem tá bugado? Eu tô. Levanta a mão. Coloca o dedo aqui. Coloca o dedo aqui. Implementar. Implementando a regressão linear. Pois é, eu queria mais exemplos. Porque como que eu vou implementar uma coisa que eu nem entendi? Pra que ela serve? Deixa eu ver outra coisa aqui agora. Não, velho. Agora tô curioso. Deixa eu ver um outro detalhe. Regressão. Ahá. Caraca, 14 aulas. Pera aí. São 14 aulas para entender o que é. Fala, Dev. A gente vai começar agora a desenvolver projetos levando em conta os algoritmos supervisionados. E o primeiro deles que a gente vai tratar nesse módulo é a regressão linear simples. E o que é a análise de regressão? A análise de regressão é uma abordagem estatística, a gente tratou dela lá atrás, quando a gente foi falar de análise univariada, bivariada e multivariada. Então, a análise de regressão pode ser considerada como uma análise multivariada da estatística, que busca investigar e quantificar a relação, ou as relações entre as variáveis. Então, ela é geralmente usada para entender como que uma variável dependente, que a gente geralmente chama de target, está relacionada a uma ou mais variáveis independentes, que são aqueles fatores que a gente acredita que estão influenciando a variável dependente ou o nosso target. Essa técnica de regressão ela permite que a gente construa um modelo matemático, geralmente na forma de uma equação linear. Geralmente, mas a gente vai ver aqui que essa equação pode ser uma equação linear ou uma relação represente uma relação que talvez não seja linear. Ao ajustar um modelo aos dados observados, a gente vai poder estimar os parâmetros e entender como as mudanças nas variáveis independentes ou os fatores afetam a variável dependente ou o nosso target. Qual vai ser o foco do nosso projeto desse módulo? A gente vai desenvolver um projeto para uma plataforma online de educação que consegue acompanhar a quantidade de horas que os seus alunos passam estudando uma determinada trilha, de forma online. E eles desejam avaliar se essa quantidade de horas que esses alunos passam estudando influencia na pontuação do teste final dessa trilha. Então, para isso, a gente vai treinar um algoritmo de regressão linear simples, de forma que seja possível prever a pontuação do teste final, dada a quantidade de horas de estudo. Nós vamos fazer um EDA, uma análise exploratória de dados das variáveis, nesse caso da variável independente e da variável dependente, porque é uma regressão linear simples. Vamos preparar o dataset de treino e de teste, separar o conjunto de treino e teste para rodar esse algoritmo. Vamos treinar esse algoritmo para criar um modelo onde ele consiga relacionar a variável independente com a variável dependente, e através desse modelo que vai estar salvo numa pasta, a gente vai criar uma aplicação que vai expor esse modelo como uma API. De forma que se alguma aplicação sua externa quiser mandar uma informação para que esse modelo possa fazer a predição, você está entregando, você tem uma API disponível para esse modelo. Dando agora um pouco mais de detalhes do que é uma regressão linear simples. Aí, toda vez que eu falo de regressão linear simples, eu penso na regressão linear simples, eu sempre lembro da equação da reta. Porque realmente ela é o grande foco desses algoritmos de regressão, principalmente os de regressão linear. O objetivo da regressão linear simples é que você consiga, através de uma variável independente, fazer a previsão de uma variável dependente. No nosso caso, no projeto, a gente está falando da variável independente, a gente estuda isso tudo. E se a variável está muito grande, x aqui, a variável independente, o x que é a 0, ponto 1 é igual a, depois a gente diz que aqui. Tá. Quem gosta de matemática? Eu não! Mas eu vou estudar isso, velho. Mas depois, calma. Um pouquinho de cada vez. Estou aprendendo a gostar, mas não é fácil. Eu dou um pouquinho de cada vez, eu chego lá.